Muchas gracias, buenos días. Yo voy a intentar hablar un poquito en español, portuñol, ok. Voy a hablar sobre las dificultades del tratamiento en fisuras bilaterales. Usualmente, después de las cirugías primarias, la premaxila bien projetada tiene un posicionamiento retruido con el tiempo. El bebé con la premaxila projetada, generalmente en la dentadura mixta, hay una retroposición gradual desde la dentadura mixta hasta permanente. Pueden observar a curva de crescimento de pacientes normales, com fissuras unilaterais ou bilaterais, de 5 hasta 18 anos. A maxila tende a ter uma posição muito retruída, em la fissura bilateral também, como a fissura unilateral. Este é um caso que foi operado em um único estágio, e com o paciente na dentadura quase que mista, tem uma retroposição grande da premaxila, com uma sobremordida muito grande, mas a posição transversal anteroposterior do arco todavia está bem. É muito frequente em las fissuras bilaterales apresentar a sobremordida profunda, há deep bite, e com a erupção dentária, desde a dentição decídua, a mista hasta permanente, há uma diminuição gradativa espontânea desta sobremordida. Todavia, há casos com uma sobremordida muito grande, e sabemos que é um percentual bem pequeno, cerca de 1%, mais ou menos, tem uma sobremordida muito grande e significante. Em 2011, publicamos um artigo sobre como evaluar a relação dentoalveolar, relação maxilomandibular de fissuras bilaterales. É yardstick, uma escala para evaluar o crescimento do arco de pacientes bilaterales, e tem uma escala de 1 a 5, como é Gosling e ATAC, 5 Years Old Index, e 1 e 2 tem a maxila, a frente da mandíbula, 3 há uma relação reta de maxila e mandíbula, e 4, escala 4 e 5, a maxila está bem deficiente e retroposicionada. Há uma escala para 6 anos, na dentição mista precoce, outra para a idade de 9 anos, e depois uma outra para a dentição permanente, depois do enxerto ósseo. Em nosso hospital, há uma incidência de índice 4 e 5 de 10,7%, e 1, 2, 1 de 53%, 3, 17%, e 18% de índice 4.
É claro que a escala 1 e 2 são muito fáceis de tratar, às vezes não necessita de expansão antes, podemos fazer enxerto ósseo diretamente. Este é um caso com a cirurgia tardia. Depois da cirurgia, há uma deficiência levemente transversal, o tratamento com enxerto ósseo, e havia uma sobremordida profunda, mas depois do enxerto ósseo foi realizado o nivelamento e alinhamento dentário e a finalização do caso. Este é um caso que de bilateral operado em 2 estágios, um lado, depois outro, depois o tempo definitivo do lábio, e o crescimento em longo prazo. Havia uma sobremordida profunda também, mas a posição transversal e anterior-posterior estava bem. Depois do enxerto ósseo, o paciente sumiu e compareceu depois de muito tempo com a mordida cruzada, mesmo em casos com uma premaxila à frente da mandíbula. O crescimento maxilar pode quedar dessa forma, com a retroposição, mas nós tratamos com a ortodôncia compensatória, depois do enxerto ósseo, e finalizamos o caso com ortodôncia compensatória. Há casos que há uma extrusão muito grande da premaxila, como este caso, este outro caso, por exemplo, este outro, em la dentadura permanente também. E como tratar? Às vezes, temos que tratar quirurgicamente, às vezes, tratamos ortodoncicamente com a extrusão da parte posterior. Este é um caso de reposição quirúrgica de premaxila. Trabalhamos conjuntamente com o bucomaxilofacial e a ortodôncia juntos, antes e depois. A correção de overjet e overbite, o alinhamento dentário, a redução. A duração de tratamento é possível quando hacemos a reposição cirúrgica da premaxila, antes e depois. E este é um outro caso também, com a reposição muito mais precoce, e às vezes é necessária para ter uma aparência facial mais positiva, com um impacto emocional muito melhor. Nós não indicamos numa idade muito precoce, mas às vezes essa idade de 6 a 8 ou 9 anos é melhor. E, todavia, na fissura bilateral, há muita atresia do arco, principalmente na parte anterior, e nós utilizamos esse tipo de expansor com dupla ativação, expansor diferencial, desenvolvido em nossa instituição, e a quantidade de expansão é muito grande, com um único tornillo. Podem observar a quantidade de expansão. Hoje, todavia, hacemos a extensão anterior do aparelho com um fio, tendo a continuidade na parte anterior.
Este é outro caso com uma projeção e a extrusão muito grande da premaxila, com a cirurgia tardia, nesse caso. Neste caso, preparamos ortodoncicamente, fazendo a expansão maxilar. Utilizamos um expansor tipo W-type, depois o nivelamento, alinhando a parte posterior e a reposição de premaxila nesta fase, depois de ter espaço para a posição da premaxila. E depois da reposição quirúrgica da premaxila, continuamos nosso tratamento ortodôntico com a ortodôncia fixa. Antes, depois da reposição da premaxila, e agora podemos finalizar o tratamento ortodôntico. Antes e depois. Este é outro caso, também com a extrusão muito grande. Nesse caso, foi realizada a reposição cirúrgica de toda a maxila, antes e depois. E a finalização estética do caso. Nesse caso, também havia uma dúvida se era uma reposição cirúrgica ou intrusão ortodôntica. Podem acompanhar este caso, deep overbite, na sobremordida profunda. Mas a face era muito boa, era possível fazer a extrusão da parte posterior. Então, colocamos o implante e iniciamos a extrusão da parte posterior com o levante de mordida. É uma das opções. E depois iniciamos com ortodôncia fixa, fazendo o nivelamento da parte de todo o arco. E agora iniciando, fazendo o nivelamento superior e inferior, e depois finalizando. Mas há uma preocupação muito grande sobre a parte da premaxila, porque há pouco osso nesta parte, porque é caso sem enxerto ósseo. Nós realizamos enxerto ósseo depois da reposição ortodôntica, movimentação ortodôntica. Antes e depois. Depois da finalização protética. E a estética final, sem cirurgia. E antes e depois. Outro caso, com a premaxila bem protruída e com a sobremordida profunda. Havia também crescimento horizontal. E iniciamos este caso também com a extrusão da parte posterior. Estamos alinhando o segmento posterior que estava com uma ascendência. Utilizamos a barra palatina para anclaje. E depois, fazendo a reposição
do posicionamento. Este é outro caso com uma premaxila muito grande, projetada. Como hace para voltar? Em este caso, realizamos a intrusão da premaxila com o nivelamento, com o aparelho fixo, e podem observar, né, que houve a extrusão da parte posterior e a intrusão da parte anterior da maxila. E finalizamos, sim, a reposição de premaxila. Sim? E os cuidados necessários para esse tipo de movimentação é sobre a deiscência e a fenestração na área de incisivos superiores. Sim? Aí, vários artigos abordando sobre a fenestração e deiscência, e sabemos que em fissuras bilaterais é muito frequente haver esse tipo de deiscência, né? E a presença de deiscência em pacientes com fissura unilateral completa, por exemplo, é muito mais do que em pacientes normais sem fissura. 61% no arco superior, né? E 48% no arco inferior. Então, há uma deiscência muito mais grande em las fissuras, em pacientes com as fissuras do que em pacientes normais. Com a avaliação da parte óssea de fissuras bilaterais, nossa equipe observou que há sim uma ponte óssea na adjacência da fissura que permite a movimentação dentária. Podem avaliar, né, este artigo, e a conclusão é que em pacientes com fissura bilateral, na dentição mista, há uma fina camada de osso cobrindo a parte e é possível fazer a movimentação. E não havia deiscência óssea nesta idade. É desafio muito grande tratar desse tipo de pacientes. Temos que tratar com muito cuidado, com muita cautela, com toda a mecânica controlada. E é possível ter sucesso. Graças.